Consequentemente, pouco importa que lhe deem o nome de peste ou febre de crescimento. O essencial é apenas impedi-la de matar metade da cidade. O livro de hoje é A Peste, do Camus. Esse livro não fazia parte dos meus planejamentos de leitura, mas eu acho que uma pandemia não fazia parte do planejamento de ninguém, não é mesmo? Então, depois do boom de vendas na Europa, eu resolvi ler também. E achei que foi uma decisão acertada, porque por mais que ele esteja falando de uma pequena cidade portuária na Argélia, eu acho que esse livro é mais sobre a nossa alma quando submetida a uma situação como uma pandemia. E pra gente pensar que talvez os lugares não sejam tão diferentes assim, eu separei aqui um trechinho em que ele descreve a cidade de Oran. Sem dúvida, nada há de mais natural hoje em dia do que ver pessoas trabalharem de manhã à noite e optarem em seguida por perder nas cartas, no café e em tagarelices o tempo que lhes resta para viver. Mas há cidades e países em que as pessoas de vez em quando suspeitam que exista mais alguma coisa. Isso em geral não lhes modifica a vida. Simplesmente houve a suspeita, o que já significa algo. Oran, pelo contrário, é uma cidade aparentemente sem suspeitas, ou seja, uma cidade inteiramente moderna. Achei isso muito interessante, assim, muito sintomático da explicação. E é isso, um belo dia começam a aparecer ratos mortos babando na rua e, paralelamente a isso, pessoas com sintomas da peste. Então, por mais que o médico da cidade no início hesite em admitir que ela pode estar entre eles, sim, Oran foi acometida pela peste. Então, ao mesmo tempo que você tem primeiro a notícia do número de ratos nas ruas, e os ratos morriam nas ruas para quem estava vendo e para os jornais noticiarem, depois as pessoas começam a morrer, mas essas mortes acontecem em casa, porque as pessoas, no início elas tinham medo de ser levadas para a quarentena, elas não queriam cumprir a quarentena, cuidado com o gatilho, meus amigos, e elas tinham medo, de ir para o hospital, então elas não contavam que elas estavam doentes, elas tentavam se curar sozinhas, e aí elas morriam, e elas eram enterradas, enfim. Demorou um pouco para que as pessoas começassem a ter ciência de quantas e como essas pessoas estavam morrendo. E pra gente já é uma dificuldade, assim, mesmo hoje, quando a gente abre o jornal e sabe que tem 1000 pessoas morrendo por dia no Brasil, a gente tem dificuldade em transformar esses números e pensar que esses números são pessoas. E não é um problema com a gente, porque a gente é submetido a números, e números enormes. Então, assim, fulano tem 4 milhões de seguidores no Instagram. Uma votação de um programa de TV teve 1,5 bilhão de votos. Pegar esses números, a gente lida sempre com números tão absurdos, que aí quando a gente tem que pegar esse número e transformar ele em pessoa, é natural que o nosso cérebro tenha aí um pouquinho de dificuldade. Então existe essa dificuldade entre aquelas pessoas que nós não vemos morrer e os moradores de Oran não as viam, para começar a assimilar o que estava acontecendo ali naquela cidade que tinha acabado de ser isolada. E para além disso, quando as pessoas começam a perceber, e a sentir que realmente tem uma coisa grave, uma coisa triste acontecendo ali, elas vão passando por algumas etapas que talvez soem familiar para nós que estamos vivendo uma pandemia. No início elas gracejam, sobre os ratos, sobre a situação da cidade ter sido fechada, mas com o tempo essa graça vai começando a diminuir, à medida que as coisas vão se mostrando exatamente como elas são. Terríveis, com mortes horrorosas, com pessoas perdendo a família, enfim. E aí o que acontece? Quando a situação começa a se mostrar muito horrível, uma tendência que a gente tem é tentar também negar, Então eles também passam por um grande período de negação. Tem rato, mas o rato não quer dizer isso, afinal de contas não existe mais peste, a peste não foi erradicada, então como que ela chegou até aqui? A tratar com exagero, a tratar com morre-se todos os dias, será que estão olhando direitinho quem tá morrendo e quem não tá morrendo, Se é disso mesmo, enfim. E aí eu até penso muito nisso, assim, frente a uma coisa tão grande, como uma epidemia que tá matando as pessoas, uma morte horrível, a gente lida ou a gente não lida, Assim, o que a gente tem que... Qual que é a nossa posição como ser humano, assim? Será que a gente tem que enfrentar o que está acontecendo e falar, não, a gente tem milhares de pessoas morrendo, estamos diante de uma doença, ou
de que a gente se importar muito ou a gente não se importar muito pode não ter um efeito prático muito rápido ali que a gente perceba, também faz com que não faça a menor diferença. Então é uma coisa que eu fico me perguntando muito. E eu acho que em situações de uma doença contagiosa, assim como era aqui em Orã, e assim como é hoje no mundo, né, aqui lidando com a Covid-19, eu acho que isso diz muito da maneira como nós encaramos os nossos problemas e da maneira como esse problema em específico precisa ser encarado. Eu acho que a gente é muito educado para resolver os nossos problemas de maneira individual, né? A gente vive um tempo, por mais, né, globalização e rede social e piriri pororô, eu acho que a gente vive muito numa era individualista, né? De vamos até do lado bom, vamos fazer a nossa parte, né? Tem essa cara bonitinha também, ou até o de tentar resolver os próprios problemas, porque tipo assim, não posso fazer pelo outro, eu posso fazer só por mim, enfim. Eu entendo né, eu acho que isso agora fica muito flagrante. Então o que acontece é que assim, por mais que uma situação de peste não impacte todo mundo da mesma maneira, porque a gente, né, sabe que os pobres e os ricos não morrem igual, eles podem até estar igualmente sujeitos a complicações caso infectados pelo vírus, mas a gente sabe que a maneira como isso vai ser conduzido vai ser diferente, isso pode implicar em viver ou morrer. Enfim, fecha parênteses. Mas o que eu tô dizendo é que a gente precisa, para sair da situação que a gente está, assim como os moradores de Orã, entender que esse é um problema coletivo. Então, quando a gente fica tranquilo de falar assim, às vezes, né, é muito comum no nosso diálogo do dia a dia, assim, tá tudo bem com você? Pois é, a pandemia, né, mas comigo pelo menos tá tudo bem, minha família tá em casa, tô em isolamento social. E aí eu acho que isso dá pra gente essa sensação de que nós temos que ser gratos e essa sensação de uma certa paz, mas não dá pra gente, por outro lado, a dimensão de que mesmo quando nós vivemos essa aparente segurança, a gente ainda tá em risco, porque o problema é um problema coletivo. Então eu não sei até que ponto a nossa grande dificuldade de lidar com isso não é exatamente o ponto de que nós achamos que se a gente consegue se proteger individualmente, isso significa alguma coisa, ou algum tipo de proteção também contra uma coisa que não vai ser resolvida dessa maneira, só vai ser resolvida com ação coletiva. Na história do Camus, a gente tem um personagem que quando a cidade é fechada, ele tá lá, ele não é de lá, ele é um jornalista. E ele fica o tempo inteiro com um sentimento imenso de injustiça, porque ele não é dali, ele não tem que ficar ali, aquele problema não é dele, ele só quer que deixem ele ir embora pra viver com a mulher dele lá fora da cidade. Então ele, no início da história, ele fica muito indignado, porque cai no colo dele um problema que não é dele, ele não pertence àquela cidade. Então o drama de Orã é o drama de quem é de Orã, não é o drama dele. E aí ele passa um longo período tentando escapar da cidade, até que quando ele realmente tá em vias de poder sair, ele entende que um problema de uma cidade é um problema da humanidade. Então que não adianta, não tem pra onde ele fugir. O problema de Orã, o problema da doença, o problema da peste é um problema de todos nós. Bom, pra fechar, eu vou ler pra vocês aqui um último pedacinho do livro. Afinal, é bobagem viver só na peste. Na realidade, um homem deve lutar pelas vítimas. Mas se deixar de gostar de todo o resto, de que serve lutar? Eu entendo que todo mundo num momento delicado como esse precisa de um pouco de alegria para conseguir levantar da cama, precisa encontrar momentos e lugares felizes para dar conta de lidar com o tamanho da peste que nós estamos vivendo nesse momento. Mas eu fico me perguntando também se abraçar essa tristeza como uma tristeza que faz parte da gente, se a gente abraçar essa tristeza não pode ter uma função pedagógica pra gente também, sabe? Se a gente entender que momentos ruins são ruins de verdade, que às vezes não dá pra gente tirar coisas boas, lições e várias alegrias de um momento tão ruim, a gente consiga pensar nos problemas que nos esperam quando esse passar. Então, assim, só para ficar com um exemplo, agora que a gente está aí falando de valorizar a ciência, escute os epidemiologistas, será que a gente sai dessa pandemia lidando, por exemplo, com a questão do clima e do aquecimento global, que os cientistas do clima alardeiam o perigo para a gente tanto quanto os epidemiologistas falam aqui
Covid-19? Será que a gente sai disso tudo ainda chamando isso de uma gripezinha? Bom, gente, então é isso, né? Não foi a leitura mais alegre do ano, mas eu acho que vale muito a pena. Se tiverem um tempinho, se quiserem pensar de uma maneira diferente sobre tudo isso que está nos acontecendo, fica a dica da Peste do Camus. Muito obrigada para você que assistiu esse vídeo e nunca pensei que eu fosse precisar falar isso, mas cá estou falando. Se você chegou por aqui de paraquedas, entra lá no perfil e se gostar, venha se juntar a nós, segue lá. Obrigada, gente. Beijo e até mais.